Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Quero pedir a você para abrir a sua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 1. Para os que estão nos visitando pela primeira vez, hoje é o segundo sermão de 22 sermões que teremos no livro de Eclesiastes, se assim o Senhor nos permitir. Então nós vamos ficar durante esse ano, agora o resto do ano, nos debruçando no livro de Eclesiastes, sendo por eles assim desafiados, mas também vamos ser esticados pelo Senhor em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar indo do verso 12 ao verso 18, e eu quero pedir a você, não feche a sua Bíblia, amém? Amém, meu irmão? Você vai ficar com ela aberta, porque nós vamos decorrer nos versículos conforme a exposição caminha. O tema da mensagem hoje é quando o saber se torna um fardo. Quando o saber se torna um fardo. Eu queria ler com vocês uma citação de Leonardo Wolff. Coloca para nós aí, enquanto eu leio, vocês acompanham. Vejo de modo claro que alcancei praticamente nada. O mundo de hoje e a história do formigueiro humano dos últimos 5 a 7 anos seriam exatamente os mesmos se eu tivesse jogado ping-pong em vez de participar de comitês, escrever livros e memorandos. Portanto, vejo-me obrigado a fazer uma confissão tanto humilhante de que numa longa vida tenho acumulado entre 150 e 200 mil horas de trabalho perfeitamente inútil. Leonardo Wolff, ele é autor, editor e teórico político britânico, muito famoso. E no final da sua vida ele traz essa conclusão sobre todo o seu conhecimento, sobre a busca de debruçar sobre conhecer, sobre aumentar o conhecimento, como se através dele ele pudesse ser transformado e transformar o meio no qual ele vive. Mas o que ele traz como realidade é uma realidade que Salomão vai colocar para nós hoje. Que debruçar e ter como sentido da vida, buscar conhecer mais, e ter como a sabedoria uma fonte e fundamento da vida, é também inútil. E algo interessante que ele fala, que se eu tivesse gastado a minha vida em jogar, em fazer coisa banal, não iria mudar em nada o mundo à minha volta. Como foi e como também não aconteceu o quanto eu me dediquei a escrever livros, memorandos, a participar de comitês, a encher a minha mente de conhecimento, porque de fato não muda nada. E aí vivemos na era da informação. A abundância de conhecimento, mais falta de sentido. Nós temos um momento onde a informação chega de forma veloz. E quanto mais olhávamos, você lembra, quem acompanhou o surgimento da internet, irmãos? Ano 2000. Nós já ficávamos o quê? Chocados. Porque nós conseguíamos baixar uma música durante uma madrugada e ouvi-la depois cheia de vírus no computador. Ficávamos muito felizes. Ficávamos felizes porque podíamos conversar com alguém através do computador. Que é isso? Agora eu posso ler jornais, eu posso ver notícias, mesmo que para abrir o site demora-se 1 hora. Os meninos de hoje não sabem o que é isso. O que é uma internet discada, irmão? Só que nós já éramos o quê? Felizes. E pensávamos o quê? A transformação chegou.
Só que nós percebemos o que Salomão fala no trecho de domingo passado. Não há nada de novo. Não há evolução verdadeira, porque as coisas continuam iguais. E aí, irmãos, a gente já falava que estávamos na era da informação, só que agora começamos a ver o início de algo assustador, uma inteligência artificial. Quem viu um vídeo um dia desses de uma pessoa fazendo um texto de agradecimento numa escola, e no final ele acabou lendo todo o texto do ChatGPT? Quem viu esse vídeo aí? Aí no final ele termina de ler: se você deseja, eu posso escrever um texto mais elaborado com palavras. Quem viu isso aí? É a realidade do nosso tempo e está só começando. Os analistas de tecnologia, não sei se o Caião, mas Thaisa vai poder falar melhor do que isso, que estudam com isso. Mas algumas análises vão dizer que nós estamos vendo algo já maravilhoso, principalmente agora o avanço da internet, da inteligência, a criar vídeos com áudios perfeitos. Mas eles vão falar assim que vai ser assustador quando a inteligência artificial não precisar mais de um ser humano para abastecê-la. Quando ela mesmo conseguir se treinar. Aí, irmão, acabou. Quem deu bom dia para o ChatGPT agora, tá tranquilo. Quem não deu e tratou como escravo, vai se ver. Mas nós estamos na era da informação, só que sem sentido. Um dia desses surgiu um vídeo de John Pipe, o nosso velhinho teológico, trabalhando com o ChatGPT. Eu achei que era montagem, mas era real. E ele pediu ao chat: elabore uma oração com base teológica de A. Carson. Eu não lembro qual era o teólogo, mas eu lembro do Carson ele falando. E ele vai ler a declaração do chat. Irmão, eu acho que na minha vida inteira eu não vou conseguir escrever algo tão bonito igual aquele robô fez. Mas ele vai dizer: há um vazio, são só palavras. E assim estamos, cheios de informação, cheios de conhecimento, mas sem sentido, pessoas totalmente sem uma direção. A humanidade, ela vai alcançando avanços, mas ainda tropeça em pequenas coisas. Há quem tenha acumulado os prêmios, diplomas, mas ainda não sabe perdoar, se entregar ao outro, porque inteligência e maturidade ainda não andam de mãos dadas. Eclesiastes ecoa esse diagnóstico com séculos de antecedência. O pregador não está desacreditando da sabedoria. E eu quero deixar isso claro aqui para nós. Ele não está dizendo que a sabedoria em si é má e fútil. O que ele está dizendo e expondo é o limite da sabedoria quando é exercida a parte de Deus. Quando a gente tem a sabedoria humana como fundamento da nossa vida. É para isso que Salomão vai abrir os nossos olhos hoje. A sabedoria que habita debaixo do sol, ela só é um peso, porque ela não tem significado real em si mesmo. E hoje, mais uma vez, o pregador abre os nossos olhos para uma verdade vazia e que tanto nos rodeia. Eu queria que vocês acompanhassem comigo então, primeiramente dos versos 12 aos versos 14, e nós vamos ver a sabedoria como um projeto pessoal falido. Versos 12 ao verso 14. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo o que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol,
e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Aqui vemos um rei que assume a missão de entender a vida por si mesmo, como quem acredita que a mente pode dar conta de tudo. Agora Salomão não é um qualquer, é o homem mais sábio. Ele transforma a busca pela verdade num projeto pessoal de controle. O rei Salomão nos mostra aqui que ele começa a se dedicar a responder uma pergunta que até os dias de hoje existe: qual o sentido do viver? Qual o sentido da vida? Por que estamos aqui? Porque a vida existe como existe, porque as coisas acontecem como acontecem. É sobre essa pergunta que Salomão se debruça. Só que vemos um homem extremamente sábio e conhecedor da vida. Aqui, meu irmão, não é um pangaré querendo fazer isso, não é um nós. É o homem mais sábio do mundo. Olha só, 1 Reis capítulo 4 nos fala o seguinte a respeito de Salomão. Primeiro vai dizer que seu conhecimento era tão grande e vasto como a areia que está na praia do mar. Vai dizer que ele era mais sábio que Etã, Emã, Calcol e Darda, nomes para filhos. E esses 4, irmão, provavelmente eram homens excepcionais daquela época, porque deixa claro assim, ele era melhor do que esses 4. Só que depois ele vai dizer ainda para nós, olha só, Salomão, ele compôs mais de 3.000 provérbios, 1.005 canções. Ele falava, sabe aquela, quem já se deparou com alguém inteligente conversando? Quem? Pode falar, irmão. Sabe quando você vê uma entrevista de alguém inteligente, você fala assim, gente, que coisa mais gostosa, a pessoa sabe usar as palavras, a pessoa ela consegue discorrer sobre todo o assunto de forma, com prioridade, que coisa maravilhosa. Como é que era aquele jornalista que a gente gostava de ver? Esqueci o nome dele agora, ele era da Globo, ele tinha um programa lá, nossa, esqueci o nome dele agora. Você vai lembrar, pesquisa para mim, por favor, gente. O programa dele era aquele que a gente assistia lá na Globo, lá no... Não é Coppola, não, aquele velho, magrinho, alto. Pedro Bial também. Mas procura essa pessoa para mim, amor, que agora eu fiquei encucado agora. Toda vez que eu vi o programa desse cara, era Em Pauta, do programa Em Pauta. Agora só procurar, você vai achar. Ele saiu da Globo. Ninguém sabe quem é Lacombe, isso aí. Irmão, eu e a Majora, a gente amava ver esse programa, porque esse cara entrevistando, conversando, era a Globo News, era sentar assim, irmão, botar um balde de pipoca e falar assim, eu queria esse cara só falando comigo. Porque a pessoa inteligente, ela é culta, ela não fala igual eu, sabe? Aquela pessoa inteligente é a coisa maravilhosa para falar. E aí, irmãos, aquela pessoa que consegue falar sobre todos os assuntos, não é porque ele tem um chat GPT, mas é porque ele tem um conhecimento. Um dia desses eu ouvi outra pessoa, Guilherme Américo, um trem assim o nome do cara, num podcast, e eu falei com ele, amor, eu estou abismado com o cara conversando, ele é jovem, mas inteligente. E aí ele falando, irmãos, pessoal, irmão, não que ele não é crente, pessoal, eu dediquei 25 anos da minha vida em só literatura para chegar onde eu cheguei. E ele falando dessa distância geracional, que a geração de hoje não vai conseguir chegar nesse patamar, porque com 1 segundo você consegue um resumo de um livro pelo chat GPT. Aquilo que ele teve que debruçar uma vida vai vir de mão beijada, irmão. E isso é um fato, ok? Então, vendo ele, como que ele é inteligente, um menino novo, falando de história, falando aquele trem, aquela coisa assim, e de pergunta, de bate-pronto, ele trazendo, eu falo assim, meu Deus, esse cara está com o computador ali no ponto, que raiva dele, mas feliz. Só que aí, irmãos, 1 Reis 4 vai dizer que Salomão, ele compôs, ele elaborou mais de 3.000 provérbios, 1.005 canções, e aí algo interessante vai dizer assim, olha, ele falava sobre plantas, sobre animais, aves, répteis, peixes, e sabe o que o texto está dizendo assim? Salomão, ele era um erudito em tudo,
Ele sentava e conversava sobre biologia, sociologia, falava sobre qualquer coisa, era um homem sábio. É esse homem que está falando para nós. E o texto vai dizer para nós que um homem, ele sobrepujava todo o conhecimento do Egito da época. Olha só, irmão, o homem que dedicou e que está dizendo para nós: eu dediquei a minha vida em responder qual é o sentido da vida debaixo do sol. É esse homem. 1 Reis 4 vai dizer para nós que homens e mulheres de todos os lugares e todos os povos vinham para se assentar diante de Salomão para o ouvir falar. E sabe qual que é a tristeza? Nós não paramos para ouvir esses homens através da Escritura. Pegar um livro de Provérbios, Eclesiastes e parar para entender a sabedoria daquilo que o Senhor colocou sobre ele. É esse homem extremamente sábio que se coloca a desvendar o que acontece debaixo do céu. Só que ele traz algo extremamente interessante, só que isso não é algo particular dele. Ele diz para nós: esse é um trabalho enfadonho que Deus deu aos homens. O que ele está dizendo para nós aqui? Esse anseio de buscar o sentido da vida e de conhecer não era algo particular dele. Esse é um anseio que para em todo o coração humano. Ansiamos por saber, é isso que ele está dizendo. Eu me coloquei a pesquisar. Só que esse anseio, o que me levou a pesquisar e a me debruçar nessa verdade, é um trabalho enfadonho que Deus colocou sobre todos. Porque quando ele olha à sua volta, todos estão buscando a mesma coisa. Por que essa vida, por que isso acontece? Ah, pastor, isso é mentira. Meu irmão, olha o tanto nós vivemos e tentamos entender a nossa vida e viver. Olha o tanto de ramos de conhecimento que temos. Eu anotei alguns aqui, irmão: sociologia, política, direito, economia, matemática, biologia, astronomia, química. E tudo isso tem suas ramificações: arquitetura, medicina, odontologia, farmácia, mecatrônica, ecologia, microbiologia, anatomia, botânica. Isso não é nada. Você entende que é um anseio do ser humano? Cada área dessa é para explicar como a vida acontece. Você entende isso? Vendo um dia atrás a matéria sobre o supercomputador, o chip que foi criado do computador quântico, como que a ciência está louca com essa invenção, porque agora eles vão conseguir se aprofundar e pesquisar coisas no qual o olho humano nunca conseguiu chegar, e agora vai conseguir. Porque esse é o anseio do ser humano. Por que as coisas acontecem com isso? Por que essa doença se desenvolve dessa forma? Por que a chuva cai? Por que acontece isso? Aí nós vamos fotossíntese, não sei o que. Irmão, nós estamos ansiando por conhecer. Nós estamos ansiando por conhecer a vida. Temos sede por conhecimento. Só que infelizmente nos perdemos nesse lugar e damos ao conhecer um lugar e uma importância além do que se deve ter. O saber vira obsessão. E quando a vida vira um experimento intelectual, o coração seca. Olha o que Salomão vai dizer: eu me debrucei com sabedoria. Ele não foi de qualquer forma, ele não foi afoito. Ele foi de forma cuidadosa a descobrir as coisas que acontecem debaixo do céu. Mas ele diz: esse é um trabalho cansativo, que parece que Deus colocou no nosso coração só para afligir a nossa alma. Sabe por quê? Porque não leva a lugar nenhum. Colocar o sentido na vida, em conhecer o sentido da vida, não nos leva a lugar algum. Descobrir o porquê e como uma doença que acometeu um ente querido acontece, não alivia a dor.
Saber como algumas coisas acontecem, por que que isso aconteceu, por que aquilo aconteceu, por que que isso aconteceu, não alivia a dor da perda. O conhecimento e viver por achar sentido da vida, o porquê e o para quê, ele é vazio, porque ele não muda aquilo que nós sentimos e experimentamos, e principalmente não é capaz de saciar o anseio que o nosso coração tem. E quantas pessoas vivem assim hoje? Profissionais brilhantes e emocionalmente exaustos, espiritualmente ocos. Pessoas que você vê, eles dedicaram a sua vida ao conhecimento, a ter a erudição, mas são vazios de sentido do viver. Só que isso não é novo. Salomão está dizendo, não adianta viver por isso, porque isso é vazio, é fumaça, é correr atrás do vento, é vaidade. Irmãos, entenda, quando o conhecimento vira uma muleta para a alma, ele acaba vivendo e virando um peso. E o pregador reconhece que a busca do conhecimento, embora excitante, é também enfadonha. Este trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, e ele vai trazer desde Adão, empenhamos por conhecer. E aqui, alguns comentaristas vão dizer, quando ele coloca o filho dos homens, a palavra também pode ser traduzida como filho de Adão. E aí ele vai nos remeter quando acontece algo interessante. Nós cremos na palavra, amém, irmão? Amém? Então, quando o Senhor criou os animais, ele levou um homem, para que ele pudesse analisar aquela vida e fizesse o que, irmãos? Dar nome para eles. Só que você já percebeu que o cachorro tem cara de cachorro? Já perceberam isso, irmão? Porque teve alguém que parou, irmãos, e analisou aquilo, irmãos. Ele colocou o que? O trabalho em conhecer o que envolve a vida. Olha como que ele se reúne, olha como que ele se movimenta, gato. Tem até um ali, irmão, quem quiser pegar para você, ó. Ah lá, Gabilon vai levar? Deus abençoe, Bilon. Tá lá até agora, não tá, Ju? Eu tô vendo ele aqui, o gatinho lá bonitinho, irmãos. E aí, irmãos, porque ele vai trazendo o quê? Desde essa aplicação de Adão em conhecer, isso veio passando para nós. Nós queremos conhecer o sentido da vida, queremos ver como as coisas acontecem. Irmãos, nós temos esse anseio, só que entenda, viver por Ele vai trazer um vazio existencial para nós, porque o conhecimento não sustenta um coração que anseia pela eternidade. Eu estou aqui, meus irmãos, e trazendo a vocês, o conhecimento, a sabedoria é uma bênção, mas viver por ela é maldição. E nós vemos isso hoje. Homens que por se dedicarem a conhecer, perdem a família, perdem as amizades, ganham grandes projetos, mas perdem o que de real tem em valor. Pessoas que a única coisa que têm são diplomas, conquistas acadêmicas, mas são frias, vazias. E tudo que ela tem são somente conquistas passageiras. Irmãos, é uma tristeza quando a gente viu, 2008, que foi aquela grande crise, foi 2008, a crise imobiliária nos Estados Unidos. Quantas pessoas que perderam tudo e fizeram o que, irmãos? Suicidaram. Por quê? O seu conhecimento o levou simplesmente a ter coisas que Salomão estava dizendo, é passageiro. Na pandemia, muitas empresas quebraram, o que as pessoas fizeram? Também, mesmo caminho. Sabe por quê, irmãos? O conhecimento e aquilo que ele produz não é substancial, não é aquilo que é fundamento para as nossas vidas. E você pode estar aqui, irmãos, abandonando o que tem peso real para ter um diploma, para conhecer um pouco mais, mas perdendo a vida em comunidade, perdendo tempo em família de qualidade, sempre estressado em casa, porque precisa conhecer mais, precisa ser o melhor na área que atua, precisa saber sobre todas as coisas. Nossa, você entende como é? Irmão, tem coisa que nossa sociedade mais odeia, antes, é que está na roda e ser o único que não sabe falar sobre o assunto. Irmão, ri daquela coisa e saiba lá. Lança um assunto nada a ver, irmão, mas desliga disso.
Vocês entendem? Que você fica sentindo o quê? Fala, é complicado, irmão. Complicado resolve todas as questões da vida. É complicado. Sabe por quê? Isso aflige o nosso coração. Como eu não conheço sobre isso? Como que essa pessoa conhece sobre isso e eu não tenho esse conhecimento? E nós nos perdemos. Quantas pessoas estão perdendo o que é de importante, porque querem fazer da sua vida fundamentada pelo conhecimento que é passageiro e não nos leva a lugar algum. O que o Salomão traz para nós como conclusão? Irmãos, olha o que Salomão diz: eu vi todas as obras que se fazem debaixo do sol. Aqui está um homem, irmão, que falou assim: eu acho que eu vi todas as coisas. Ele não fala que eu acho não, Gleice. Eu vi tudo o que é feito debaixo do céu. Eu cheguei a uma conclusão. Sabe qual é o sentido de tudo? Vaidade. É vento. É passageiro. E é pior, é correr atrás de algo que não pode se pegar. Correr atrás de vento. Irmãos, se você está aqui nessa noite, o autor, através da palavra, está dizendo para mim e para você, o autor está dizendo: todo o conhecimento, toda a sabedoria, no final das contas, não serve de nada. Entenda o que eu estou falando. Eu não estou abraçando a tolice e a burrice aqui, irmãos. A palavra está nos dizendo: não viva como conhecimento humano fundamental para a sua vida. Ela não vai te levar para nada, porque no final das contas, não serve de nada. Viver e achar que encontrará sentido no saber é viver atrás do vento. Entenda, isso é correr atrás do vento. Quando eu me formar, eu serei alguém efêmero, é passageiro. Você não tem controle sobre isso. Sempre terá alguém mais sábio que você. Irmãos, não tem coisa pior. Todos que vivem pela sabedoria tem algo que o mata. Sabe o que é? Sempre tem alguém que conhece mais. Irmão, isso aí mata qualquer um que vive por isso. Como assim tem alguém melhor do que eu nessa área? Eu preciso fazer o quê, irmãos? Me debruçar ainda mais. Você entende que é vazio, porque nunca estamos satisfeitos. Entenda, viva por algo que tem valor eterno e não pelo que é passageiro. E sabe o que o próprio Salomão vai trazer para nós em Provérbios 3:7? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Salomão diz: não há glória alguma bater no peito e declarar: olha como eu sou inteligente. Sabe por quê? É passageiro, sempre vai ter um melhor. Você sempre vai estar aquém. Verso 15, leia comigo, por favor. Aqui, Salomão, aí eu molhando minha Bíblia, gente, misericórdia. Aqui, ó, do nada, olha, minha cabeça vai, olha, para outro lugar. Aqui, irmão, Salomão, ele vai trazer um outro provérbio agora. Provavelmente na sua Bíblia aí, esse verso 15, ele muda até a formatação na sua Bíblia aí. Porque está mostrando para nós que não é uma fala normal, é um provérbio. Ele vai trazer o seguinte: parece o El Chan, não parece, irmão? Pau que nasce torto. Não continue, irmão. Aquilo que é torto, eu falei com o meu coração assim hoje, eu não vou falar isso. Chega aqui, eu não consigo. Aquilo que é torto não pode ser endireitado. E o que falta não pode ser contado. Irmãos, esse provérbio aqui, quando eu estava lendo os comentários, assim, todos paravam tanto nesse provérbio, porque é algo assim ele é tão profundo. Ao mesmo tempo que é tão filosófico, mas que deixa a nossa mente, ela bugada algumas coisas. O primeiro suspiro, essa frase, ela traz um suspiro de impotência. E ele traz esse provérbio para a conversa. Primeira coisa que o autor percebe é que há coisas que nem toda sabedoria humana pode consertar.
injustiças, dores, mortes, abusos, tragédias. O que ele está trazendo para nós é o seguinte: olha quanto avanço temos em conhecimento aplicado. Avançamos na medicina, tecnologia, estrutura, e mesmo assim o mundo não parece avançar. Irmão, você pode pegar qualquer área de atuação, o conhecimento não endireita as coisas que estão distorcidas. Algo que mais se debruça em tecnologia do que a aviação, irmãos. Eu amo ver a aviação, eu gosto de ver sobre acidentes aéreos. E aí você fica vendo, ele se debruça em tanta tecnologia, é tanta coisa, mas o que continua acontecendo? Um avião caindo, irmão. A medicina avança tanto. Eu estava vendo esses dias uma matéria de que mexe com é ortopedista, né? Que mexe com o cotovelo, esses trem. Um ortopedista aqui do Brasil, que ele é assim, olha só, nós não damos moral pro brasileiro não, né, irmão? Mas ele é brasileiro e ele é o melhor do mundo. E aí ele precisava, um cara, acho que lá no Japão, na China, não sei, precisava de fazer uma cirurgia no seu cotovelo. E ele não tinha tempo hábil para chegar. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez, irmão? Uma cirurgia à distância, irmão. Um robô estava lá e ele movimentando aqui a mão e o robô fazendo a cirurgia, irmão. O cara daqui, mexendo no corpo humano. Olha os avanços da medicina, mas o que ainda acontece? Pessoas morrem. Você chega no hospital às vezes e a pessoa fala assim o seguinte: olha, não tem o que fazer. Infelizmente, tentamos tudo que conhecemos e não tem nada o que fazer. Tanta tecnologia, tragédias ainda acontecem. Pneus estouram e levam pessoas jovens à morte, como aconteceu essa semana. E é isso, vai trazendo para nós essa angústia. Meu Deus, as coisas, a gente está conhecendo, a gente está avançando, mas mesmo assim, as coisas distorcidas, as coisas que estão tortas, nós não temos a capacidade de consertá-las. Continuamos sofrendo como antigamente. A única coisa que o conhecimento faz é aliviar um pouco de um sofrimento que ainda existe. É isso que ele está trazendo. Não adianta tentar debruçar e ter como fundamento o conhecimento da sua vida, que só vai trazer para você cansaço. Você vai ser sábio, vai se deparar com situações tortuosas e não vai ter ainda a capacidade de consertá-las. Muitas circunstâncias da vida, ele vai dizer, elas estão distorcidas e tortas ao ponto que resistem a todos os esforços de endireitá-las. Não importa o quanto nos esforcemos, muitas coisas mantêm-se distorcidas. E mesmo que tentamos colocar em outra direção, elas permanecem ali teimosas. E nós tentando aplicar o nosso conhecimento, o nosso saber, como aquilo dependesse, e o Salomão vai dizer: entenda, aquilo que é torto não pode se endireitar. Por isso viver pelo conhecer é enfadonho, é cansativo. Você vai se deparar com as coisas e achar que tem a capacidade de consertar, e vai se deparar com uma tristeza. Você não é capaz. Ainda vai faltar algo. O sábio vê o torto. Isso é o problema. Você já viu aquela pessoa que você percebe que ela está aérea, a situação séria? Quem já passou por isso? Tem uma situação grave acontecendo e tem uma pessoa aérea. O que você pensa depois? Você sempre pensa: nossa, esse cara não tem nada. Não, irmão. Olha o que Salomão está dizendo. A falta de conhecimento está o livrando de um sofrimento.
Quando acontece, eu vou trazer de novo a questão da saúde, a medicina. Às vezes acontece algo que a gente faz para poupar alguém que não, você sabe que não tem estrutura para saber. Vão deixar ele o quê? Ignorante quanto ao assunto. Porque saber trará o quê? Dor. Sabe por quê? Ele não vai ter a capacidade de consertar, ele vai querer. E aí ele vai encontrar e se deparar com uma parede que não consegue, a gente não consegue derrubar. Ela vai pará-lo, não tem como consertar isso aqui. Eu vou tentar, eu vou fazer força, eu vou atrás dos melhores, eu vou atrás de todas as situações, mas no final das contas eu vou perceber a vida escorrendo entre as minhas mãos, porque ele vai dizer, a sabedoria vai nos revelar algo. A maioria das coisas no mundo passageiro estão distorcidas ao tal ponto que nenhum conhecimento consegue endireitá-las. Isso gera, irmãos, em nós uma angústia crua. A realidade está quebrada demais. O mundo está muito quebrado. Irmãos, entenda. Muitas vezes nós não vamos conseguir arrumar todas as coisas. E nós precisamos entender essa verdade. Há rachaduras na vida que nem a lógica e nem o amor humano conseguem colar. E agora ele traz uma ideia intrigante e pesada. Isso aqui é muito filosófico, irmãos. O resto que ele vai dizer aqui, olha. E o que falta não pode ser contado. O autor, um comentarista, ele vai dizer o seguinte, e é muito interessante. Espera aí que meu trem sumiu aqui. Ele vai dizer assim para nós. Essa segunda parte do Provérbios, o que falta não pode ser contado, ele traz algo assim. O fato de que muito nos escapa e nem temos ideia do quanto perdemos e quanto nos falta. Aí ele vai trazer essa realidade para nós. A gente está buscando tantas coisas, mas a gente não percebe e não consegue entender o quanto não temos e o quanto faltamos. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, perdemos 100% de tudo que não temos. Isso aqui, irmãos, eu fiquei pensando nessa frase, eu fiquei assim, parece lógico, mas é muito doloroso. Perdemos 100% dos encontros que não temos. E que nem teremos. Aí ele vai trazer assim, não adianta nem saber, porque a vida é uma conta que não fecha. A gente tenta abraçar todas as coisas, mas na verdade, sabe qual a única certeza que temos? É que perdemos 100% das coisas que não temos. Sabe o que você poderia estar vivendo lá fora agora? Acabou, irmãos, passou, você não tem mais. E não é um pouco não, é 100%. E aí o comentarista vai apontando para o futuro. Sabe quando a gente perde alguém que é jovem? O que acontece, irmãos? A gente começa a projetar o quê? O que nós não teremos mais. Essa pessoa não vai estar mais nesse dia importante para mim. Isso não vai acontecer mais, isso não vai acontecer mais, isso não vai. Só que Salomão vai dizer o seguinte, você pode ainda pontuar algumas coisas, mas você ainda não tem a real noção de tudo que escapa da sua vida. Você vai perder ainda muitos projetos e sonhos não vividos. A vida é dura, a conta não fecha e nunca irá fechar. Na verdade, nem mesmo sabemos o que falta, ou que o que falta nos faz falta na vida. A gente acha que sabe. Mas o que falta não pode ser contado. Ultrapassa o limite do saber. E Salomão vai nos acordar para essa realidade. Entenda. Quanto antes acordarmos para essa triste realidade, melhor será. Porque eu vou abandonar o anseio de tentar viver por conhecer e pegar aquilo que eu acho que um dia eu vou experimentar. Sabe aquela ideia de falar assim, como os povos passados puderam viver sem geladeira? Sabe essa ideia? Como que eles foram capazes de viver sem isso, sem aquilo? Irmãos, eles perderam 100% daquilo que não tiveram. E nunca vão saber. É isso que Salomão está dizendo.
a conta não fecha. Não adianta colocar numa balança o que você merece. A vida é dura. E para fechar, versos 16 e 18. E eu disse a mim mesmo: eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim, procurei conhecer o que, irmãos? A sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que isso também é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Aqui, irmãos, ele vai trazer para nós o seguinte: quanto mais o pregador sabe, mais ele sofre. A consciência aguçada traz o peso. Salomão vai trazer isso para nós. Só que aqui, irmãos, nós não temos alguém que odeia o estudo, o conhecimento, e está dizendo que o conhecimento não vale nada e que nada sobrepõe a tolice. Não é nós que gostava de faltar a aula, sabe? Eu odeio escola. Não é essa pessoa. Eu odeio estudar, não. É uma pessoa que, quando o Senhor se coloca diante dele, diz: pede o que você quiser. Ali já nos mostra que ele não era qualquer pessoa. Porque, irmão, se Deus aparece para nós hoje, irmão, e fala assim: o que você quer, oh meu Deus? Já tem um tanto de igreja aí oferecendo um tanto de coisa que Deus está dando, e a igreja lota por causa disso. E Deus nem está falando. Olha que loucura. Agora imagina se Deus de verdade aparecer para ele: o que você quer? Ô meu irmão, já começa, todo mundo começou a pensar, né? Deus está te vendo, irmão. Começou, isso é aquilo. Mas Salomão diz: olha, o teu povo é muito numeroso, eu sou muito jovem, eu preciso. Olha que, irmãos, você lembra o que Tiago vai dizer para nós? Que quem pede algo para o seu próprio prazer, esse não recebe. Salomão não falou assim: eu quero ter sabedoria para ser um rei mais sábio. Que ele disse: eu preciso de sabedoria porque eu quero direcionar o teu povo de forma coerente. Aí ele recebe. Só que aí Deus fala assim: conhecendo o seu coração, e seu pedido foi tão maravilhoso que eu vou te dar além. Você vai ser rico e não vai ter ninguém como você. Aqui temos esse sábio que faz agora uma comparação, que ele diz: eu disse a mim mesmo, e ele não está sendo soberbo, ele está falando assim: não, eu sei o que eu sou mais sábio do que todos, eu sei desse lugar que eu estou, e eu tenho tido uma vida de larga experiência e sabedoria. Ele está vendo a sua vida colocada diante dele, e ele começa a colocar para mim e para você o seguinte: ele reconhece o seu próprio entendimento e sabedoria, e entende, ele foi atrás disso. Agora ele enxerga a vida com isso. Ele traz simplesmente o sentido para nós, o real peso da sabedoria. Sabe o que a sabedoria humana traz para nós? Peso, dor, trabalho. E agora ele não simplesmente está tentando entender o que é sabedoria. Primeiro momento, ele tenta entender a vida com a sabedoria. Agora ele faz um comparativo. Eu quero ver se existe diferença entre sabedoria e a burrice. Eu quero ver se tem diferença entre sabedoria e tolice. E quando eu chego nisso, quando eu me coloco diante disso, o que eu me deparo, não há diferença. Porque tudo é correr atrás do vento. É como quem enxerga tudo, mas não encontra abrigo em lugar nenhum. A mente torna-se um fardo. O conhecimento agora é como uma lente que aumenta os detalhes da dor. Quanto mais eu sei, quanto mais eu busco, mais percebo o quanto o mundo é torto e distorcido. Então ele vai dizer: não tem diferença alguma entre a sabedoria e a tolice. É a mesma coisa, sabe por quê? O tolo já tem uma vida pesada ao caminhar, e agora o sábio se depara com a realidade e percebe o quanto é distorcida. Ambos estão andando atrás do vento. Só que aqui é uma palavra que ele aumenta: eu também fui ver a falta de juízo.
Quando aqueles que estão acostumados com o falar de Salomão, vai lembrar em Provérbios, ele vai trazer essa falta de juízo para aquele que comete o quê? Imoralidades. Ele chega, ele está tão desesperado diante da realidade da vida, que ele vai dizer o seguinte: não há diferença entre o sábio, o tolo e o imoral, é a mesma coisa. A vida debaixo do sol não tem sentido. E aí ele começa a trazer peso a algo maior, porque nós achamos encontrar uma forma melhor na sabedoria. Ele vai dizer: quanto mais eu sei, quanto mais as informações chegam a mim, mais dores me acumulam. Ao ver a maldade e quão ilimitado é o coração do homem em busca da maldade. Nós vimos agora, irmãos, um dia atrás, agora uma loucura, um filho de 14 anos que assassina a família. E aí hoje sai uma outra matéria, não sei se ninguém viu, que a namorada de 15 anos, na troca de mensagem, sugeriu para ele, irmãos, canibalismo, para ocultar o corpo. Algo que já era doloroso ver, vai fazendo o quê? Vai piorando a situação, vai ficando mais pesado. É isso que Salomão está dizendo. Quanto mais conheço, quanto mais eu busco a sabedoria humana, mais percebo quão o mundo é torto. E quanto mais o coração do homem é ilimitado. Irmãos, e hoje como vivemos esse cansaço? Uma gente saturada de informação e esgotada emocionalmente. Irmãos, tem gente que sabe de tudo e não vive de nada. E isso pode nos encontrar nessa noite, mas que possamos viver uma outra realidade. E aqui mais uma vez, meu irmão, eu não quero simplesmente, esse não é o intuito de Salomão, nos levar e nos voltar para casa com corações desesperados, porque em Cristo, como nós louvamos e bendizemos Ele hoje, há esperança no viver. Enquanto no muito saber há dor e cansaço, Cristo que veio de acima do sol diz: está cansado por viver através da sabedoria? Se achega a mim, porque eu vou trazer descanso ao teu coração. Mais uma vez o pregador ilumina a escuridão que reina debaixo do sol, para nos fazer olhar acima do sol. A sabedoria, sim, meus irmãos, é sem sentido à parte de Deus. Com Deus fora da equação e tentando por ela viver e nela encontrar o sentido da existência humana, é cansaço e correr em vão. Só que antes Salomão trazia para nós a realidade profunda e libertadora. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento para nós que hoje servimos e fomos encontrados por Deus, que está acima do sol, tem sim o seu valor. A sabedoria tem sim o seu valor, desde que venha seguida do temor ao Senhor, reconhecendo o lugar primário e supremo de Deus. Eu não coloco o conhecer como um Deus na minha vida, mas em temor eu recebo de Deus aquilo que somente Ele pode me dar. Somente entendemos quem somos diante de Deus, e assim poderemos buscar a vida de entendimento aqui sem se perder, entendendo quem somos em Deus. E assim, meu irmão, minha irmã, não viver por uma sabedoria que é limitada, mas eu me volto a Deus, como Tiago vai dizer, que dá sabedoria a todos que lhe pedem de forma generosa e sem reprovações. Porque eu busco saber, não o saber humano, mas o que desce do alto, o que vem acima do sol, de forma encarnada em Cristo Jesus, que é a sabedoria de Deus. Quer conhecer a verdadeira sabedoria? Se encontre em Jesus Cristo. É somente nele que nós não nos perdemos. E eu olhando esse mundo, eu não me desespero,
mesmo que doa a maldade e a distorção do mundo, porque eu sei que a sabedoria encarnada de Deus, que veio a esse mundo, está nos endireitando, está nos moldando a imagem do santo, e que um dia Ele voltará e libertará tudo que foi criado para ser e existir na perfeição do divino. Por isso eu não me desespero com o que está distorcido, porque eu sei que Cristo, o enviado de Deus, está nos remodulando, está nos endireitando na vontade de Deus, e nós não olhamos mais debaixo do sol, mas os nossos olhos estão fixos acima. De onde? Quando Tiago diz: a sabedoria de Deus, ela é do alto, e ela é pura, pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdias, bons frutos, imparcial e sem fingimento. Quem é a sabedoria de Deus? Cristo é a verdadeira e pura sabedoria de Deus, e que veio como uma boa dádiva que desce do Pai das luzes, para endireitar tudo que um dia se perdeu. Coloque no seu lugar de pé, por favor, meu irmão.